Salve, galera! Hoje o formato do vídeo vai ser um pouco diferente, né? Mas isso não quer dizer que eu vou deixar de fazer os outros vídeos que eu costumo fazer, né? Inclusive, aguardem aí que o próximo vídeo pretendo aí que seja a história do IMDb, aquele site interessante lá, muito famoso, né? Sobre filmes, séries, etc. Mas enfim, vocês já devem ter percebido pelo título do vídeo que hoje eu quero falar sobre os JRPGs, que seriam os RPGs japoneses. Eu tenho uma relação, cara, muito agradável com esse tipo de jogo. Eu já falo desde sempre que é disparado o meu estilo de jogo preferido. O primeiro contato que eu tive com ele, eu vou tentar aqui dar uma resumida, por que eu gosto tanto desse estilo. Tudo começou com o meu primeiro contato com o RPG japonês, né? Que foi lá na época do Master System, por volta de 1995, quando eu ganhei o Master System, que eu acabei pegando na locadora um tal de Phantasy Star. Sendo que eu já tinha visto uma propaganda desse jogo em um pôster que vinha com algumas revistas, com alguns jogos que tinha algumas locadoras, né? Do Master System, assim, que tinha algumas imagens de vários jogos que eles usavam para divulgar. E um deles era uma imagem do Phantasy Star, que era num deserto, assim, com um monstro saindo da areia. Eu achei bem interessante, né? E resolvi arriscar. Adorei o jogo. E a maior característica positiva desse jogo, pelo menos pra gente que mora no Brasil, é que, pelo que eu saiba, ele foi o primeiro jogo a ser totalmente traduzido para o nosso idioma. E isso facilitou enormemente. Igual ainda facilita, né, para quem não sabe inglês. Mas na época, o inglês era ainda mais difícil de ser aprendido. A maioria dos jogos era em inglês ou até mesmo em japonês, né? A gente jogava porque não tinha escolha. E quando você pega um jogo com uma história profunda, bons personagens e totalmente traduzido, como foi o caso do Phantasy Star, isso com certeza gerou, né, colocou a sementinha do RPG japonês em muitas pessoas aqui do Brasil. Aí eu infelizmente não consegui fechar o jogo, porque eu tava sempre alugando ele e tal, e vocês devem saber, né, quem é da época de locadora aí sabe, que você tinha que dar sorte. Você alugava o jogo e você parou num lugar, salvou lá. Pra você alugar o jogo de novo, depois de uma semana, 2 semanas, né? Você tinha que torcer pro seu save ainda estar lá. Se não tivesse, você não tinha o que fazer, né? Era só sentar e chorar. Ou então você jogava de outro save lá e tal. Mas aí foi por isso que eu não consegui fechar. Aí passou-se um tempo, eu já gostei desse estilo, né? Procurei alguns outros. Passou-se um tempo, consegui um Super Nintendo. E aí eu aluguei um tal de Chrono Trigger, que eu já tinha ouvido falar muito antes, mas eu não conhecia. Resolvi arriscar. Na época, eu arranhava no inglês. Eu não sabia muita coisa não, mas eu dava uma arranhada que eu já tinha começado a fazer um curso. E aí eu fui jogando, cara. Simplesmente o jogo é sensacional, cara. Chrono Trigger. Tanto a história, os personagens, o combate, os chefes, a música. Ele resume muito bem o que é o RPG japonês, né? Porque no meu entendimento, o RPG japonês, ele se caracteriza, né, por alguns pontos, que seria um combate agradável, estratégico, bons personagens e boa história. E os dois outros pontos, assim, que eu talvez fiquem menos relevantes, mas que é muito presente também, que são muito presentes, né? Que seriam boa trilha sonora e também um mundo para explorar, um mundo aberto ou semi-aberto, vamos dizer assim. E, cara, depois do Chrono Trigger também joguei o Super Mario RPG, eu fechei também, amei o jogo, muito bom. E aí, cara, depois disso, com o Super Nintendo, né, nessa época, quando eu aluguei esses dois, o Super Nintendo já tava no final da vida, né, já era ultrapassado, já tinha Nintendo 64, já tinha PlayStation 1, PlayStation 2 estava batendo na porta aí, foi por volta de 99, 2000 isso. Aí nas locadoras que eu tinha ficha não tinha muito RPG japonês, até porque, acredito eu, por ser, né, muito nichado, por ter é tudo em inglês ou em japonês, muita gente não jogava, né, porque tem alguns jogos que se tiver escrito em japonês, você até se vira e joga, mas não é o caso do RPG japonês, que a história é principal, né, e também, às vezes, os textos te ensinam a jogar pelo tutorial. E aí por isso que provavelmente não fez lá tanto sucesso assim. E aí depois disso eu consegui meu computador, né? Aí sim eu comecei a jogar muito RPG, mas não necessariamente os japoneses. E aí tem um outro tipo de RPG que também fez sucesso, que eu adoro, que muita gente considera como o RPG ocidental, que baseado principalmente no Mass Effect e no Dragon Age,
E até um pouco menos aí, acredito eu, que por Knights of the Old Republic e Baldur's Gate também. Que sendo que esses dois últimos são muito baseados no RPG de mesa. Já esses outros dois são os exclusivamente eletrônicos mesmo, que tem um sistema próprio de combate e tal. O que se baseia principalmente nesses jogos é a sua relação com seus companheiros, né? As suas atitudes podem gerar ponto de lealdade em um e perder ponto de lealdade em outro. Isso é talvez a principal característica. E aqui entra também, não é um RPG japonês, mas é um jogo também que definiu meu gosto, que mudou meu gosto para jogos, que foi o Mass Effect, a trilogia Mass Effect. Eu ainda vou falar só sobre ela num outro vídeo, né? Beleza, é só aguentar aí que o vídeo sai. Mas resumindo, o RPG japonês, cara, quando eu jogo, eu fico... Geralmente tem alguma localidade no jogo que é uma floresta bonita, é um lugar bonito, assim, às vezes à noite, num calabouço subterrâneo. Geralmente tem uma trilha sonora que combina com o local. É um local que às vezes, cara, só o fato de você ouvir a música e ver o ambiente, né, ver a imagem do jogo, o gráfico, às vezes o gráfico não precisa nem estar lindo. Cara, isso já dá até uma acalmada em você. Pelo menos comigo acontece assim. Cara, é muito legal você saber que tem um mundo enorme pra você explorar. E você vai batalhando com os monstros, ficando mais forte. E a cada batalha você vai pegando o jeito da coisa, né? Você vai empolgando mais ainda. Mais os personagens, cara. Geralmente os RPG japoneses têm bons personagens, ótimos personagens. Bons vilões também, porque o que seria de um personagem bom se ele não tem um vilão bom pra enfrentar, né? Aquele vilão que te dá raiva, que te dá ódio. Cara, isso é sensacional. E pra resumir, pra finalizar, eu vou falar aqui do último jogo, né? Eu até postei aí quase a primeira hora dele, que é o The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 1. Eu já tô chegando no final dele, aliás, eu tô no antepenúltimo capítulo, né? Não é exatamente o final, mas eu tô me aproximando. Cara, esse jogo, eu também tô adorando ele. Eu já vi muita crítica positiva dele, por isso que eu resolvi comprar. Vi alguns vídeos, sabia que ele era um RPG japonês, né? Ele tem um defeitinho que é o mesmo defeito que o Persona 5 tem. Mas isso eu vou falar em outro vídeo, talvez, não agora. Só quero comentar aqui um aspecto da história do Trails of Cold Steel, não tem spoiler, fica tranquilo. Um aspecto que eu achei muito interessante. Você joga, é com um estudante, né? O protagonista ali é o Ren Schwarzer. Ele é um estudante de uma academia militar que acabou de ingressar na academia. E lá na academia ele vai conhecer várias pessoas, vai conversar muito com elas, vai aprender a história delas. E um dos pontos desse jogo que eu achei muito legal, cara, é que esse jogo fala sobre a tolerância, né? Como é que as pessoas diferentes, elas não apenas devem se tolerar, como essa tolerância pode até ser positiva para as duas. Porque, às vezes, uma característica de uma complementa a característica de outra no combate mesmo, né? Como, pelo menos, o jogo mostra, mas isso pode ser levado para a vida. Você, às vezes, é uma pessoa diferente de outra, não tolera outra, mas se vocês se entenderem profissionalmente, até socialmente, na sua vida, vocês se entendendo, vocês podem complementar uma a outra. E isso eu achei muito interessante nesse jogo. Eu ainda pretendo falar mais sobre ele, sobre o Mass Effect, só que mais pra frente, né? Meu próximo vídeo, pretendo eu, vai sair aí nas próximas semanas, não sei exatamente quando, porque eu tenho que dar uma boa pesquisada primeiro, vai ser a história do IMDb, como eu disse. Mas é isso aí, galera. O vídeo foi esse. Eu espero que eu tenha sido claro, né? Que eu tenha passado realmente o que eu penso pra vocês. E até a próxima. Falou!